Olá, essa é mais uma aula de técnica de jornalismo direcionada aos alunos do quinto período do curso de jornalismo. Uma boa noite para todos. Eu espero que os assuntos colocados na aula passada tenham sido de bom proveito para todos e que nós possamos, a partir de certas argumentações, juntar todas as pesquisas, todos os trabalhos feitos, no sentido de que a gente consiga, ao final desse período, a gente fazer uma prova única, sem a necessidade de mandar trabalhos por aula, conforme a gente estava fazendo anteriormente, isso atendendo ao pedido da coordenadora, a professora Simone Barreto, que achou que nós estávamos a exigir demais dos alunos com relação à cobrança de trabalhos por cada aula proferida. Tá? Eu concordei plenamente com ela e dessa vez nós não precisamos exatamente a cada aula fazer um trabalho e mandar para serem avaliados, até porque a gente descomplica um pouco mais a questão da nossa atuação e, sobretudo, valoriza um pouco mais a questão da avaliação que se exige pelo curso de acordo com o seu projeto de ensino-aprendizado. Mas com isso eu gostaria só de aqui publicamente abraçar e elogiar a postura da aluna Marina Bruno pelo excelente trabalho que ela fez em relação à última aula, sobretudo sobre o texto de Eugênio Butti. Eugênio Butti é um teórico que nós conhecemos através de nossas andanças pela Intercom, e ele é um acadêmico de profundidade muito científica, epistemológica, e fazer um texto como a Marina fez realmente merece todos os nossos encômios. Só que não havia necessidade de ter mandado o texto. Eu peço desculpas do mau entendimento que houve, porque não foi só Marina que mandou, mas outros alunos também mandaram. Não há nenhuma necessidade. É melhor guardar todo o material de estudo para que se faça uma prova só. Pode ser até que a prova, a 2, a gente faça até por dupla, para poder propiciar a inter-relação entre alunos, cada um da sua casa, e dialogar através do Meet, do Instagram, enfim, através de outros aplicativos, no sentido que possa fazer uma prova única. Então, nós estamos estudando essa probabilidade. Eu acredito que ela só vai ocorrer exatamente depois que houver exatamente a reposição das aulas, que estão previstas exatamente para o mês de julho. Mas, por certo, a nossa coordenadora vai nos enviar um projeto, uma programação sobre essas questões, inclusive sinalizando com a data última para que haja a colocação das notas referentes a A2, abrindo perspectivas para se pensar na A3, caso haja necessidade. Então, o nosso trabalho foi um trabalho que nós realizamos sobre a questão da leitura inicial sobre ética, Trabalhamos um pouco com a questão relacionada à figura de Francisco Caram, mas porque o assunto é de tal importância que não basta que a gente fale sobre moral, sobre ética, sobre as questões da deontologia, sobre os tratados dos deveres morais das pessoas. Enfim, não há necessidade de se falar só sobre isso, mas se compreender, sobretudo, a natureza da ética em função do jornalismo. E, sobretudo, lembrar um pouco que o próprio Código de Ética brasileiro, que sofre mutações muito acentuadas, e eu soube que está para sofrer uma outra intervenção por parte do governo atual, enfim, que vem modificando de certa forma o trabalho da imprensa, o trabalho dos jornalistas, sobretudo os de televisão, os das redes sociais, e também o jornal impresso através da Simbate que se estabeleceu com a Folha de São Paulo. Mas então eu estou hoje enviando um texto, que é mais elucidativo sobre o assunto. Esse é de Nilson Lage,
E, inclusive, o Nilson Lage foi citado, inclusive, através do seu livro, né, na página 90, sobre o caso da... fazendo um comparativo entre o Nilson Lage, no seu livro A Reportagem, né, e, sobretudo, com relação à chamada Ética do Jornalismo, né, que é o livro de Francisco Caram, né? Então há coincidências importantes, até porque eles são amigos e lecionam, né? Quer dizer, numa mesma universidade, lá em Santa Catarina. Enfim, é só para mostrar que há outras ideias, né, que se incorporam àquelas outras que nós já analisamos aqui nessas aulas online, né? Então, é para mostrar que essas questões deontológicas, elas funcionam de uma maneira bastante expressiva, né? Então, eu estou mandando esse texto justamente para que a gente tenha uma ideia da formalização, que são os repórteres e ética, né? Elas fazem parte da página 89, se não me engano, a página 94, né? E aí, dentre os debates que ela coloca, ela fala sobre a questão do jornalismo e diz o seguinte: é dever do jornalismo. Não vou ler tudo, não, porque você, naturalmente, creio até que vocês tenham esse código de ética. Se não tiver, nós temos que providenciar que deve ser livro de cabeceira, né? Até para que nós tenhamos uma ideia, estejamos fortalecidos, no sentido de subverter a própria lei, chamada lei de imprensa. É uma que diz o seguinte, né? Ela diz o seguinte, né? Uma das formas que ela coloca é o seguinte, quer dizer, opor-se ao arbítrio, né? Então esse aqui é o livro de Nilson Lage, tá? É opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Olha, parece que é uma responsabilidade muito grande. Eu diria o seguinte, que a responsabilidade ela é plausível, ela é realmente bastante importante nessa relação do repórter com relação às matérias que são editadas diariamente, né, em função de dar conhecimento à sociedade sobre os acontecimentos resultantes da dinâmica da sociedade. Outro grande momento que ela coloca aqui é combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida como objetivo de controlar a informação. Quer dizer, o que o código diz? Deontologicamente, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: nós não podemos, de forma alguma, né, trabalhar a probabilidade, né, denuncista, né, sem exatamente alguma coisa que comprove aquilo que nós estamos dizendo. Então, estamos dizendo o quê? Estamos dizendo que é também uma questão ética ou antiética publicar determinadas coisas em todos os centros de mediatizações. Para quê? Para apenas desenvolver alguma coisa da qual você ouviu falar, ou você tomou conhecimento através de uma outra mídia. Não, é preciso que, né, o jornalista ele atue exaustivamente na investigação dos fatos, no sentido para saber de buscar exatamente o quê? Buscar a sua veracidade, saber de que forma que ele aconteceu. No sentido de quê? No sentido de consubstanciar aquilo que fala de uma forma nobre sobre o jornalismo, de que o jornalismo tem uma função de informar e formar a opinião pública, tá? Tem uma função pedagógica e uma função antropológica. Quer dizer, nós temos que escrever as nossas matérias do dia a dia com a mesma dedicação com que nós temos a percepção maior de estarmos exatamente fazendo história, né? Numa outra questão, né, nós temos aqui um outro contraponto que vai nos dizer exatamente o seguinte: o jornalista não pode, quer dizer, veja só, como que um código, né, sobre jornalismo vai dizer que é aquilo que você não pode? Mas como diz não pode, não quer dizer que isso seja proibido.
né? Eu até sou favorável a que se subverta todas as normas, né, de qualquer código, de qualquer coisa, desde que isso seja de uma forma filosófica, uma maneira em que você possa trazer aquilo que passa a ser, aquilo que é inconcebível pode passar a ser possível, né, numa matéria de jornal. Então, entre outras coisas, eu coloco o seguinte: concordar, quer dizer, o jornalista não deve, né, concordar com a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos, raciais ou de sexo. Exercer cobertura jornalística pelo órgão em que trabalha, em instituições públicas, onde seja funcionário, assessor ou empregado. Olha, são muitos casos, né, em que as pessoas fazem realmente isso, né? Eu daria um exemplo: o assessor de imprensa. O assessor de imprensa, ele sabe exatamente aquilo que ele não pode fazer, mas a assessoria de imprensa, principalmente nas prefeituras do interior, elas têm que fazer exatamente aquilo que nós chamamos de pauta positiva. A pauta positiva, na maioria das vezes, ela não corresponde à realidade. Por isso, eu nem vou falar em verdade, porque a verdade vai ser para nós, jornalistas, vai ser sempre, né, uma abstração. Nós vamos sempre se abstrair da palavra verdade. Vamos trabalhar com realidade, com probabilidade, com as possibilidades, com as coisas, possibilidades, quando eu estou falando, com as coisas que são possíveis, né? Então, eu estou enviando esse texto, né, para que vocês não precisam ler o texto e mandar trabalho, né, nenhum tipo de trabalho. Você não precisa ter essa pressa agora, né? Basta que vocês leiam, né, se munam exatamente das informações nessas matérias contidas, no sentido que a gente possa fazer, ao final deste semestre, a nossa prova de A2, ou, se for o caso, a nossa prova de A3, desde que, né, os prazos, né, ou seja, o protocolo seja definido exatamente pela coordenação do curso de jornalismo, né? A nossa explicitação hoje ela vai ser um pouco mais rápida, porque nós temos exatamente, daqui a mais alguns minutos, nós teremos o início, né, do nosso seminário sobre iniciação à pesquisa científica em comunicação e em jornalismo, em especial, através da nossa queridíssima doutora Jaqueline Deolindo. Então, nós vamos acompanhar esse processo, né? Espero que todos nós possamos fazê-lo. Eu estou curioso para saber exatamente quais são essas novidades, e eu gostaria só de abraçar a cada um de vocês, né? Recebam o texto, né, que vai ser mandado para o e-mail de cada um de vocês, né, para o e-mail da turma. Leiam exatamente, reponham a ideia sobre Butch, reponha a ideia sobre Nilson Lage, reponha todas as ideias de Francisco Caram, no sentido que a gente possa exatamente compor, né, uma base de conhecimento sólido para que a gente consiga ser um jornalista muito mais efetivo, muito mais, não diria verdadeiro, muito mais realista com a própria realidade dos fatos. E que a gente possa ser útil à sociedade no sentido de fazê-la compreender que os laços da democracia, né, não são os laços frágeis e frouxos que vêm sendo propalados por algumas assessorias do atual governo federal, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, pedir perdão a vocês, né, por estar fazendo essas aulas online, quando o meu grande desejo, né, é fazer com que a nossa relação se estabeleça vis-à-vis, que a gente consiga, né, ter exatamente um esforço concentrado no sentido que a gente possa ampliar os níveis do nosso conhecimento, né? Um abraço a todos, né, e que tenham uma boa noite e um bom programa daqui a pouco com a Jaqueline Deolindo, né? Um abraço a todos.